Olá, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos já na lição número 8 e o título da lição é Confiando na Bondade de Deus. Vamos falar e conversar um pouco do profeta menor Abacuque, é o tema desta semana. E para comentar esta lição está conosco mais uma vez o Dr. Reinaldo Siqueira. Ele é reitor do SALT aqui na divisão sul-americana e também ele tem um doutorado em Antigo Testamento. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, pastor. Vamos começar com uma oração e continuar nossa lição. Sim. Bondoso Pai está nos céus, Tu nos lembra, Senhor, que Tu és um Deus com quem nós podemos falar e conversar abertamente. E é isso que nos ensina o profeta Abacuque, entre as outras muitas lições deste livro, Senhor. Queira nos abençoar, queira nos ajudar, que nós possamos sempre Te buscar de todo o nosso coração, por Jesus. Amém. Amém. É muito fácil confiar no Senhor quando tudo anda bem, mas quando as coisas não dão certo, nós começamos a duvidar um pouco do amor de Deus. Faz uns anos atrás conheci uma senhora que me contou seu drama. Ela morava em uma casa muito bonita, tinha uma filha de 2 anos, quase 2 anos e meio, e ela se descuidou um pouco, estava nos quehaceres da casa, e quando buscou a filha, 2 anos e meio, não estava. Buscou em todos os rincones da casa e não conseguiu encontrar sua filha. Quando foi para a piscina, ficou apavorada vendo sua filha frotando aí naquela piscina que ela tinha em sua casa. Ela correu, tirou a filha da piscina, procurou reavivar, não conseguiu. Chegou ao hospital e já estava morta. E ela gritava, se desesperava. Era uma mulher cristã, uma mulher da igreja. E ela, por 3 anos, 4 anos, não conseguia aceitar aquela situação. Sofria, chorava, entrava em desespero, se autoculpava, eu não devia ter cuidado a ela, enfim, muitas coisas. Perguntas não respondidas. Até que um dia ela, me contando essa história, disse, eu parei de chorar. Uma noite ela sonhou e viu no seu sonho aí que sua filha estava já grande, crescida, e ele estava em boate, estava em aquelas coisas do mundo. E ela ficou apavorada vendo sua filha assim grande nessas situações. E depois ela acordou violentamente e disse, que isso? Que aconteceu? Mas ela entendeu que provavelmente Deus estava mostrando para ela que o futuro dela não seria como todo pai gostaria que seja. Por isso Deus levou para o descanso. Eu disse a ela, parei de chorar, porque eu sei que minha filha dormiu e eu vou ver um dia a ela, porque era uma filha de Deus. Como nós podemos nos calmar, tranquilizar em tempos de aflição? O foco da lição desta semana é aprender a olhar além das condições prevalecentes e reafirmar a fé na bondade de Deus. Como nós podemos reafirmar a bondade de Deus em meio de tempos difíceis? Essa será a lição e o foco que estudaremos nesta semana. Vamos a passar à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão. Três assuntos nós abordaremos nesta parte da compreensão. Em primeiro lugar, o contexto em que foi escrito o livro de Abacuque. Em segundo lugar, nós veremos também Deus acolhe nossas queixas. Nós temos muita coisa que falar para Deus. Deus acolhe, Deus escuta. E em terceiro lugar, confiança no Senhor nos tempos de demora. Quando as coisas demoram em resolver-se, o que Deus tem para nos dizer? Vamos para a primeira parte então. Dr. Siqueira, qual era o contexto do tempo de Abacuque? Quais eram aquelas queixas que eles tinham? Olha, o Abacuque é um dos livros que nós não temos dado preciso de quando ele foi escrito. Mas pelo contexto do tema, do assunto, provavelmente Abacuque ele reflete o período de Judá
na época do rei Manassés. Então lembrar aqui que isso já estamos à volta do ano 680 antes de Cristo. Então o que aconteceu? Já há algumas décadas, Samaria, Reino do Norte, já tinha sido destruído pelos assírios. Na Judá havia um bom rei, o rei Ezequias, que foi um bom rei, seguiu a Deus de todo o coração. Temos a história dele na história lá do profeta Isaías, né? Mas depois de Ezequias veio Manassés, que este foi o pior rei da história de Judá. Pior que o rei Acás, anterior a ele. Ele matou os profetas. Acás não tinha matado nenhum profeta. Mas diz que Manassés ele encheu Jerusalém do sangue dos profetas. Que coisa. De um canto a outro. Diz que ele matou até o primo dele, Isaías. Já era um homem idoso na época. Isaías, o profeta? O profeta Isaías. Manassés teria matado Isaías. A tradição judaica diz que o colocou no tronco e o cerrou no meio. Não é? E matou assim seu primo. Diz que Manassés ele andou seguindo, ele fechou o templo, não havia mais culto no templo. Não é? Eles adoravam os deuses pagãos, fazia tudo o que se podia imaginar, consultava os médiuns, necromantes, os espíritos. Não é? E ele realmente aboliu a religião de Deus na Judéia e só adorava aos ídolos, aos deuses, às estrelas, e fazia o que havia de pior ele podia fazer. Então, Abacuque se queixou dessas coisas. Exatamente. Nessa época, então, Abacuque ele diz assim, mas Senhor, até quando que eu vou gritar violência e o Senhor não vai ouvir? Não é? Até quando que o Senhor vai ter paciência com a iniquidade desse povo? A situação está terrível, Senhor. O Senhor não se manifesta? Então aquela situação de um crente que vê o mal imperando e fica preocupado porque não vê Deus agindo. E Abacuque então reclama que Deus não estava agindo nos seus dias. E ele reclama abertamente com Deus. Então, aí no capítulo número 2 de Abacuque, Deus acolhe as queixas dele, né? Sim. E responde. O que respondeu Deus? Ele vem a resposta nesses 2 primeiros capítulos, Deus responde que ele deveria esperar. Porque Deus está fazendo algo, isso ainda no capítulo 1, que se alguém contasse ele não ia acreditar. Ele estava trazendo os caldeus para destruir Judá. Mas daí Abacuque se queixa novamente. Ele diz, mas Senhor, ele diz aqui, o perverso, pior do que nós, vai devorar aquele que é mais justo do que ele? Mas os caldeus, eles são piores do que a gente. Deus fala assim, não, calma. Ele diz lá, escreve essa visão. Escreve com letras bem grandes. Anuncia que está vindo o destruidor. Porque quem ler e acreditar e fugir, esse será salvo. Não é? E aí nós temos um verso que vai introduzir um dos temas importantes de Abacuque, que diz, o justo viverá pela sua fé. Quem crer e fugir, é que nem Jesus que anunciou aos discípulos a destruição de Jerusalém, diz, vocês, quando virem aos exércitos, vocês saiam da cidade, quem crer nessa visão e fugir da cidade, esse salvará a sua alma, não é? Nesse contexto, aquele texto. Porque o justo vive pela fé, ou seja, a vida do justo é acreditar naquilo que Deus fala. E quão importante é, então, a falar com Deus abertamente e sinceramente. Nós, às vezes, guardamos coisas. Não, será que Deus vai escutar? Falemos com Deus sinceramente. Abramos nosso coração. Coloquemos nas mãos de Deus tudo aquilo que está em nosso coração. A pergunta 3, que seria em relação à confiança no Senhor em tempos de demora. Como podemos evitar um sentimento de desânimo quando o Senhor demora em responder algumas orações? Então é interessante que o Abacuque ele termina, é um livro bem curtinho, são 3 capítulos. E depois, quando ele vê claramente o que Deus iria fazer, ele diz assim, nesse salmo, né? Porque é um salmo dedicado ao mestre de canto, instrumento de cordas, que é uma oração dele, diz a oração do profeta Abacuque, sob a forma de um canto, ele diz assim, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, o juízo que o Senhor vai trazer, e me sinto alarmado. Estou assustado. Não é? Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. E na tua ira,
lembra-te da misericórdia. A revelação que ele recebeu toda era da ira de Deus. Mas ele tinha confiança de que mesmo em meio à ira, que nem Davi um dia falou, porque o Senhor não nos trata segundo os nossos méritos, senão nós seríamos destruídos. Mas Deus nos trata segundo as suas muitas misericórdias. E aí ele termina dizendo, né, que ele ouviu isso e ficou comovido. Né? E daí disse, finalzinho desse salmo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, né? Que os campos não produzam mantimento, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado. Ou seja, ainda que sejamos destruídos, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, porque o Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como a corça e me faz andar altaneiramente, de uma maneira alta, confiante. Ou seja, se nós confiamos em Deus, ainda que todas as coisas andem andam cada vez pior, aquele que confia em Deus ainda terá o auxílio de Deus e a vitória do Senhor. E Deus renova as forças, né? E Deus faz que as asas, como diz o texto, ainda que estemos cansados, Deus renova as forças para caminhar em meio dessas dificuldades. Vamos a passar à terceira parte do nosso esboço, que é a confirmação e é também a aplicação do nosso tema. Como podemos nós nos comunicar com Deus? É muito bom escutar como Abacuque se comunicava com Deus de uma maneira fluida. Algumas pessoas falam, Deus não me ouve. Eles querem escutar a voz audível de Deus, eles querem enxergar Deus. Mas Deus se manifesta de diferentes maneiras. Ele quer se comunicar com nós e nós precisamos nos comunicar com Deus. A melhor maneira de comunicar-nos com Deus é a oração. Nós conversamos com Deus, mas não é só falar, é também ouvir. Mas Deus não fala. Muitas vezes Ele fala de diversas maneiras. Nossa consciência avivada, nossa perspectiva melhora, nossos ouvidos estão abertos através de diferentes meios. Deus fala, mas nós temos que aprender a afinar nossos ouvidos para ouvir e também para falar com Deus. Como disse nosso amigo Miguel Pinheiro, Deus fala em som digital muitas vezes, e com forma muito clara, de diferentes maneiras, que Deus nos permita ouvir a voz de Deus, os juízos de Deus, as advertências de Deus, para que possamos então estar em pé aquele grande dia, quando Deus venha e julgue o mundo. Vamos a passar à quarta parte do nosso esboço, que é a criatividade. Vamos orar nesta semana por pessoas que estão aflitas por algumas razões e que não têm respostas para suas perguntas. Em nosso redor tem muita gente sem esperança. Para eles, tudo o que eles esperavam acabou. Esperavam ter um melhor emprego, não tem mais. E geralmente as pessoas estão esperando algo. Não estão esperando alguém. Enquanto nossa esperança está basada em alguém, em muitos deles estão esperando alguma coisa, curar de uma ferida, sair dessa dívida, ter um emprego melhor. São esperanças de algumas coisas. Quando nós esperamos não algumas coisas, esperamos alguém. Por isso diz a palavra de Deus que bem-aventurado que confia em Deus, não é que confia nas coisas. Por isso nós precisamos confiar mais em Deus. Mas esta semana nós queremos orar por alguma pessoa que colocou sua confiança nas pessoas, foi desapontada, está desapontado do médico, enfim, mas está guardando alguma coisa a mais. Qual é a esperança? Não são coisas de Deus. Por que não nos aproximamos dessas pessoas? Estão, às vezes, nos hospitais. Eles não vão vir para nós. Nós temos que sair para buscá-los. O vizinho que está ao teu lado. Você nem sabe o que está acontecendo, mas podemos ir a visitar a ele, as pessoas que estão no hospital, as pessoas que estão ali nos lugares como
os albergues de anciãos, enfim. Vamos buscar essas pessoas, fazer uma oração e dizer com palavras, como Abacuque, há uma esperança. Como Deus queria falar para esse povo, apesar de tudo, Deus tem uma esperança e possamos esperar no Senhor. Vamos orar? Querido Pai, mais uma vez, muito obrigado. E que o Senhor nos use mais uma vez como instrumentos, como usaste no passado, Abacuque. O Senhor nos use hoje para poder apresentar um Deus de esperança, pronto para perdoar e curar as feridas. Em tuas mãos colocamos nossas vidas mais uma vez. No nome de Jesus. Amém. Amém.